Nós tivemos ontem as manifestações a favor de Bolsonaro e elas foram um total fiasco. Não tinha absolutamente ninguém, pouquíssimas pessoas, manifestações que estão ficando cada vez mais enxutas, resumidas, diminutas. Bolsonaro foi lá, andou a cavalo e acenou para meia dúzia de pessoas. Um total fiasco. Lembrando muito que foram aquelas manifestações pró-Dilma antes do impeachment. O caminho é basicamente o mesmo. A grande questão é, por que Bolsonaro está tão esvaziado? Isso é óbvio. Estamos vendo todos os dias a situação de Bolsonaro se deteriorar, seja politicamente como socialmente. É explícito, a nação vê, a nação enxerga e os números estão aí. Bolsonaro saiu dos 30%, está com 24%. É derrotado no primeiro turno, é derrotado no segundo turno por uma lavada. A população culpabiliza Bolsonaro, inclusive dentre os evangélicos. Há uma divisão nos evangélicos entre aqueles que apoiam e não o presidente da República. E ontem, 49% da população apoia o impeachment. Os apoiadores de Bolsonaro, Leda Nagli, o Garcia, a própria Miss Cloroquina, Nise Yamaguchi, já começam a pular fora do barco. Estão apagando os posts, falando que não sou eu, é o outro, é fulano, é ciclano, apontando dedos, porque eles sabem que a CPI coloca Bolsonaro em uma situação difícil. Os crimes já foram apontados, os crimes já estão aí. E mesmo que Bolsonaro não sofra o impeachment, a situação dele é ruim. Quando você começa a ter as pessoas abandonando o barco, é um sinal que as coisas vão mal. E mesmo que Bolsonaro vá para 22, a chance de ganhar é muito pouca, e depois como ele vai escapar de uma condenação num tribunal internacional? O Centrão já também o esvazia. Problemas com o Bolsolão. Não dá. E fora, pessoal, que nós já estamos há 1 ano e meio da pandemia. Praticamente 450 mil pessoas morreram em função do vírus. Então hoje é muito, mas muito difícil nós não conhecermos alguém que morreu por conta da Covid. Eu não estou nem falando alguém estilo Paulo Gustavo, estou falando alguém no nosso íntimo, no nosso foro particular. Então mesmo que não tenha sido uma pessoa próxima à nossa família, ou seja, da nossa família, um pai, um filho, uma mãe, um tio, nós conhecemos pessoas que pegaram o vírus, que sofreram, nós compartilhamos o sofrimento das famílias, a dificuldade dos nossos amigos. E o Bolsonaro está sendo cada vez mais associado ao vírus. E aí, por mais que as pessoas possam ser bolsonaristas, por mais que gostem do Bolsonaro, paira a dúvida: por que Bolsonaro não comprou as vacinas? Por que o Bolsonaro não comprou a vacina da Pfizer? E isso não é uma retórica do PT. Não é o Renan Calheiros que está falando isso na CPI. São os próprios aliados de Bolsonaro. É o Fábio Weingarten que falou. Ele não respondeu o e-mail da Pfizer e a Pfizer confirmou. E a grande dúvida que fica: por que o Bolsonaro não comprou a vacina? E aí o gado pode ficar dando um monte de desculpa porque não tinha aprovação da Anvisa, mas não cola. Porque as outras vacinas também foram compradas sem aprovação da Anvisa. Porque você pode comprar uma vacina sem aprovação da agência. O que você não pode fazer é aplicar a vacina sem a agência ter aprovado. Então o Bolsonaro poderia ter comprado a vacina da Pfizer, como os Estados Unidos fez? Poderia. Por que não comprou? O contrato era o mesmo. E por que ficou 2 meses sem conversar, sem negociar com a empresa americana? Nós teríamos 1 milhão de doses, mais de 1 milhão de doses, 1 milhão e 500 mil doses no final de 2020. Nós teríamos 1 mês de antecedência da nossa vacinação. Por que o Bolsonaro fica brigando com a China? A China nos dá os insumos, nos vende os insumos para produzirmos a Coronavac. Ah, a culpa é só dos governadores? Mas os governadores não podiam comprar vacina. A população queria as vacinas e Bolsonaro não comprou. É inexplicável. Então é claro que vendo tudo isso, a população começa a abandonar o barco. E vendo o movimento, Bolsonaro se enfraquece. No momento que ele precisa mostrar força, por isso que ele sai a cavalo, desfilando entre a população, mas ele não consegue. Bolsonaro se enfraquece sistematicamente. É um fim que é melancólico por conta da situação. Bolsonaro só está nessa situação às custas de 450 mil mortes e chegaremos a 500 mil. Mas essas últimas 2 semanas foram extremamente negativas. Extremamente negativas. O Datafolha mostrando o real tamanho de Bolsonaro
e as manifestações esvaziadíssimas. É como eu estou falando para você. As pessoas perceberam, a culpa é de Bolsonaro. Porque não existia outra pessoa que poderia ter comprado as vacinas, senão o próprio presidente da República. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Deixe aqui nos comentários. A pluralidade do canal é importante. Você trazer pontos de vista diferentes aqui é sempre importante. E não há mais. O gado pode, não há mais justificativo. O gado pode chilicar, pode gritar, pode gemer, pode ficar à vontade, mas o Bolsonaro não comprou a vacina. E o argumento que precisava da aprovação da Anvisa cai por terra. Enfim, porque a Sputnik foi comprada sem a aprovação da Anvisa, né? Clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.